Olá, meus amigos, meus irmãos, vocês que me acompanham no canal Jesus Me Defenda, eu tenho um desabafo para fazer aqui. E o desabafo que eu tenho é com relação aos líderes religiosos que nós temos no nosso país. Pastores, padres, líderes religiosos da igreja cristã, evangélica, protestante ou católica. E a minha pergunta a esses líderes é: quando é que vocês vão parar para olhar para o sofrimento do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado? O que eu vou dizer aqui, é claro, não serve para todos os pastores, todos os padres, não serve para todos porque ainda se salva alguns. Diante de tanta pobreza que nós estamos vivendo no nosso país, vocês, líderes, deveriam ensinar os fiéis a repartir. Eu disse repartir. Porque eu fiquei pensando que se no nosso país houvesse mais distribuição de alimentos, por exemplo, haveria muito menos fome. Tem gente que sai daqui para fazer missões na África para matar a fome de gente que está do outro lado do planeta, sem perceber que nós temos pessoas aqui, nas periferias das grandes e pequenas cidades, passando necessidade. E se você, líder religioso, quer um versículo bíblico para amparar isso, usa Atos capítulo 2, verso 45, que diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Não era distribuir entre os líderes religiosos, mas entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mas eu sei, boa parte dos líderes que tomam dinheiro do povo, eles gostam do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento também tem Salmo 41, verso 1, que diz: bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Mas sabe por que de tanta miséria no nosso país? Não é só culpa dos políticos corruptos e da má distribuição de renda. A culpa é que as igrejas não ensinam as pessoas a repartir. Desde criancinhas elas são orientadas a levar todos os seus bens à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Eles só não avisam ao povo que desde que o Espírito Santo foi derramado, a casa do Senhor não é mais o templo. Aliás, ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele habita em cada uma das pessoas. Sendo assim, há casas do Senhor passando fome, miséria, necessidade. Há tantas pessoas em crise, na miséria, e os líderes ficam treinando os fiéis para serem cada vez mais egoístas, a pensar somente no seu próprio benefício. Uma clara demonstração disso pode ser observada quando você vê a fila dos dízimos e ofertas. Você vê aquela fila enorme de pessoas levando os seus dízimos e ofertas, mas você não vê essa mesma fila no dia a dia de pessoas indo à casa dos pobres levar uma cesta básica ou um pacote de arroz ou de feijão. Sabe por que não levam? Porque eles entendem que só podem ser abençoados se entregar as suas ofertas na casa do tesouro. Aliás, eles não são nem treinados para ser generosos com a casa de Deus. Eles são treinados para fazer com Deus uma espécie de pacto. Eles levam o seu dízimo, a sua oferta, num determinado valor, e aí o Senhor vai lhes acrescentar até 100 vezes mais. Uma espécie de telecena gospel, um título de capitalização, onde você entrega 10 e depois recebe um valor maior. E com isso o dinheiro se concentra na maioria das igrejas que patrocinam carros luxuosos e confortáveis para alguns líderes, enquanto que fiéis às vezes não têm dinheiro para pagar a conta de água ou de luz. Ou pior, não tem condição de levar o seu filho ou a sua filha numa sorveteria ou dar o alimento necessário. E existe agora uma nova modalidade de arrecadação. São congressos gigantescos realizados em salões de eventos de hotéis luxuosos que reúnem líderes e grandes empresários de todo o Brasil. E ali aqueles líderes religiosos, eles incentivam as pessoas a ofertar, mas claro, ofertar aos líderes, ofertar na casa do tesouro. E sabe o que é que eles fazem para poder incentivar essas pessoas? Eles dão testemunhos dizendo: olha, eu ofertei um carro na vida ou no ministério do pastor fulano de tal
E naquela mesma semana o Senhor me abençoou e eu recebi 2 carros de oferta. Pois é, com um terno de R$ 10.000, um anel de doutor no dedo e um microfone na mão, é fácil conseguir uma nova oferta, dar um e ganhar 2. Eu quero ver fazer isso trabalhando de servente de pedreiro, numa oficina escondida em algum lugar ou no balcão de uma mercearia. Mas mesmo assim eles insistem. Eles insistem em promover o egoísmo nas pessoas. As pessoas não dão por ser generosas, dão porque querem ganhar mais, mais e sempre mais. E às vezes, como desculpa, eles dizem que nós temos um exemplo na Bíblia de um homem próspero. Salomão, por exemplo, que pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu riquezas além de sabedoria. Então é lícito acumular riquezas. Só tem um detalhe, o nosso grande exemplo da Bíblia não é Salomão, é Jesus Cristo, que foi pobre e morreu pobre. Agora, se fica muito difícil para você conseguir imitar Jesus Cristo, tente imitar pelo menos Paulo, que também morreu pobre, porque não tinha uma blusa para se aquecer. Ele escreveu ao seu discípulo Timóteo pedindo para que ele trouxesse-lhe uma capa que ele havia deixado em Troade. Como eu disse no início desse vídeo, esse desabafo não serve para todos os líderes. Ainda há bons homens e mulheres de Deus que pensam no órfão, na viúva e no pobre. Mas, lamentavelmente, são bem poucos nessa grande igreja cristã brasileira.